Saudações inscritos do canal do Emissário Cristiano. Chegamos à parte 6 deste estudo, né, ou desta série, onde vamos falar sobre o Filho de Deus. Pode o Eterno gerar um filho? O que o Eterno diz no Tanar, no Torá, sobre sacrifício humano? Pode o Eterno gerar um filho, né? Resgate, perdão de pecado, essas coisas todas, né? É aquele assunto do tal do resgate, né? O resgate, o preço que foi pago, né? Que o sangue do Chuchu perdoaria os pecados para quem aceitasse ele como Salvador, né? É aquilo que Shaul, Paulo dizia, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, tem que ter o sangue, né? E esta declaração de Paulo, quando afirma lá em Hebreus que tem que ter o sangue para se perdoar pecados, isso subliminarmente força o leitor a aceitar a todo custo o sacrifício de Jesus no madeiro, né? Que o sangue dele realmente perdoa pecados. E temos também aquela turma que mora na Índia, né? Que toma banho naquele rio mais podre da face da terra, o rio Ganges. Onde, segundo eles acreditam também que mergulhando no rio Ganges, eles têm também o perdão dos pecados deles, né? Enfim, cada religião bizarra que existe nesse planeta Terra, gente, e mais bizarro ainda é o cristianismo, que aceita sacrifício humano. Traduzindo para os dias de hoje, chamamos de magia negra, onde você sacrifica uma criança, né? Enfim, derrama lá o sangue de um recém-nascido. Aliás, quando terminar esta série do porquê os judeus não aceitam e porque eles devem rejeitar a crença em Yeshua, eu vou estar postando um vídeo de um documentário sobre o rio Ganges. O rio mais podre do universo é o rio Ganges. O rio Tietê perde bonito. É um paraíso o rio Tietê. É oásis perto do rio Ganges. Lembra daquele pastor que mergulhou no rio Tietê? Mostrou lá o tolete de cocô no cantinho. Fez uma campanha. O rio Ganges é o rio mais fedido, mais podre, onde as pessoas tomam banho, né, lavam sua roupa, escovam o dente, mergulha, dá um tibum, né, onde corpos que foram infectados com o vírus do Covid-19 são jogados no rio, corpos que são queimados, enfim, é muito fedido, cara, é muito bizarro. E não é só isso, as pessoas religiosas vão lá mergulhar no rio para terem seus pecados perdoados. Aliás, né, eu não sei o que é pior. Uma pessoa mergulhar num rio de bosta, que é o rio Ganges, ou a pessoa aceitar o sacrifício e o sangue de uma pessoa, que é no caso de Jesus, magia negra, né? Algo que, segundo o Eterno, é uma coisa abominável. O que você prefere, né? Um sacrifício humano baseado na magia negra, ou mergulhar no rio de bosta do rio Ganges, hein? Para ter seus pecados perdoados, você mergulha no tolete de bosta lá, no rio cagado do rio Ganges, ou aceita o sacrifício de Jesus, o sangue, que é considerado magia negra, né? Você sacrifica uma criança, né? Derrama lá o seu sangue de um feto, etc. É bizarro, né? Os cristãos acham essas coisas horríveis, né? Quando certas pessoas fazem em nome da religião, né? Pegam crianças ali, fetos recém-nascidos, e sacrificam para um Deus, né? Ali derrama, escorre seu sangue, né? Mas os adultos aceitam o sacrifício e o sangue de Jesus derramado na cruz, né? O que você prefere? Coloca nos comentários aí, você prefere mergulhar no rio de merda do Ganges ou a magia negra do Jesus, né?
Aliás, né, aí eles vão entrar naquela desculpa, não, Deus enviou o seu filho, né, como sacrifício para perdão dos pecados da humanidade, né? E é justamente isso que a gente vai estudar juntos, né, se realmente foi o Eterno que mandou alguém ou não, né, essa historinha de gerar filho, né? Vai ficar juntinho aí com a playlist que tá no canal aí de sacrifício humano, tá? Deve ter uma playlist com este nome. E que a gente vai fazer também uma próxima série, se tiver na playlist aí, sobre sacrifício humano, perdão de pecados, resgate, enfim. Aos pouquinhos a gente vai fazendo várias playlists de vários tipos de assunto, né? E vamos embora pro vídeo, vamos embora pro estudo. Então antes, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixa aquele like. Deixe seu comentário, compartilhe. Pegue sua Bíblia ou sua Bíblia de estudo. Solta a vinhetinha. E vamos iniciar nosso estudo. Poderia Deus gerar um filho? Qualquer dicionário analisando demonstra que gerar significa reproduzir, procriar, nascer da prole. A questão é, se isso aplica a Deus, a resposta a esta questão pode ser inferida se fizermos algumas outras perguntas relevantes. Então, prestou atenção? Gerar um filho, né? Aquela ideia cristã que Deus tem um filho. Então, significa o quê? Gerar, reproduzir, procriar, nascer de prole, né? A Bíblia hebraica contém informação sobre Deus tendo filhos? A resposta naturalmente é não. Deus criou tudo, incluindo nossos progenitores, Adão e Eva. No entanto, como para o resto das nações, enquanto que a tradição judaica afirma que Deus é um parceiro, entre aspas, no processo de criação, eles são trazidos à existência através dos processos biológicos, onde o óvulo da mãe é fertilizado pelo esperma do pai. Como poderia Deus gerar filhos se ele é incorpóreo e não é nem homem e nem mulher? Já se perguntou, crente? Não existe resposta para esta pergunta, já que esta não é uma questão de habilidade divina, mas sobre o porquê ele faria isso. Afinal de contas, em vez de Deus foi capaz de criar o homem e mulher, por que haveria necessidade de conceber uma criança se ele poderia simplesmente tê-lo criado? É aquela velha questão de como Adão foi feito, né? Foi feito do barro, a mulher foi feita da costela, né? Não é o caso de Jesus, né? A Bíblia hebraica contém referências ao relacionamento de Deus com o Pai, de vários indivíduos e a nação de Israel como um todo. Então vamos aqui analisar aqui. Êxodo capítulo 4, verso 22. E tu, Moisés, dirás ao faraó, assim disse o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito, Israel. 2 Samuel 7,14, eu serei para ele um pai, e ele será para mim como um filho. Não um filho, é como, né? Olha a palavra, como. E se ele transgredir, irei castigá-lo com vara de homens, e com açoites dos filhos de Adão, rei Salomão. Salmo capítulo 2, verso 7, eu direi o decreto, o Senhor disse a mim, tu és o meu filho, hoje te gerei. Se refiram a quem? A Davi. Temos mais um aqui, Salmo 89, verso 27 ao 28. Ele me invocará dizendo, eis meu Pai, meu Deus, aqui a rocha da minha salvação. Eu reconstituirei meu primogênito supremo sobre todos os reis da terra, descendentes do rei Davi que se sentarão em seu trono.
incluindo o Machia. 1 Crônicas 29:10. E Davi abençoou o Senhor diante dos olhos de toda a assembleia. E Davi disse: Bendito és tu, ó Deus de Israel, nosso Pai de eternidade de eternidade. Se referindo quem? A Israel. Quando essas passagens são lidas em contexto, que apresentamos aqui foram versículos isolados, né? Mas quando lemos em contexto, torna-se evidente que todas essas nações, pai e filho, são metafóricas, tá vendo? Pai e filho são metafóricas. Elas envolvem filhos simbólicos, não biológicos de Deus, o Deus de Israel, nosso pai. Tá vendo? Então Israel é meu filho. Não é que Deus foi lá e gerou, nasceu igual uma criança, né? É no sentido figurado, né, gente? É metafórico. Será que o uso da palavra primogênito em Êxodo capítulo 4, verso 22 de Salmo 89, 28 implica que estes filhos foram gerados? A resposta a essa pergunta é não. Se chamado de primogênito simboliza importância para Israel como uma nação, Êxodo capítulo 4, verso 22 não só implica a paternidade universal de Deus, mas que entre todas as nações que também são filhos de Deus. Israel é espiritualmente o primogênito, o povo destinado a ser uma luz para as nações. Para o rei Davi, o Salmo 89, verso 28 indica o seu status, sua grandeza com relação a todos os outros reis. O uso explícito da palavra primogênito no Salmo 2,7 não é um exemplo onde Deus gerou um filho? A resposta a essa pergunta é não, uma vez que Davi teve um pai mortal, no caso Jessé, que o gerou, sendo ele o mais moço dos teus filhos. Este salmo se refere figurativamente ao dia da entronização do rei Davi, no momento em que se tornou seu servo de Deus, quem irá conduzir o destino do seu povo. Uma interessante observação é que, segundo a teologia cristã, a divindade cristã foi pai de Jesus. Como e quando isso ocorreu? Lá em Mateus capítulo 1, versos 18 ao 20. Então o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mãe, mulher, porque nela o que está sendo gerado é do Espírito Santo. Então, no caso de Mateus, o pai de Jesus não é Deus, é o Espírito Santo. Porque quem gerou o filho lá foi o Espírito Santo, não foi o Eterno, né? Ou segundo a Trindade, né, onde o pai é filho, o pai é ao mesmo tempo filho, o filho é ao mesmo tempo pai, e o pai e o filho são o mesmo Espírito Santo. Então vai dar a ideia de que Deus adulterou com a própria Maria, já lá prometida com casamento com José. Ou então o próprio Jesus, sendo também pai, adulterou com a sua própria mãe, né? O Espírito Santo em forma de pombo, enfim, aquela bagunça toda, rapaz do céu. De acordo com este relato, a divindade cristã entrou em Maria enquanto ela estava desposada com José. Qual a forma que o Espírito Santo assumiu durante esta missão? O Espírito Santo era a imagem de um homem? Este incidente poderia ser interpretado como estupro. E, lembrando que a Bíblia hebraica era a escritura vigente à época, a Torá declara o que segue. Devarim capítulo 22, verso 25 ao 27. Mas se um homem achar uma moça desposada no campo, e o homem a forçar e se deitar com ela, ele deve ser morto. Porém a moça não farás nada, pois a ela não tem culpa da morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele lhe tira a vida, assim tratará este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve a quem salvasse.
Porque Deus quebraria a sua própria lei e produziria uma criança estuprando uma mulher prometida, em vez de criar esta criança de uma maneira que não violasse a Torá? Já se parou para perguntar isso? Porque Deus não poderia criar, se fosse realmente o Jesus, o filho dele? Ele poderia criar Jesus do barro, assim como fez Adão, né? Ou então através de um milagre, assim como fazia com as mulheres de Abraão, né? Aconteceu lá, a mulher era estéril e milagrosamente ela deu a luz, né? Mas com o caso Maria, né? É esquisito demais isso aqui, rapaz do céu. Nada disso faz qualquer sentido, e lógico, em relação à Bíblia hebraica. Deus sacrificou o seu filho unigênito. É aí que vamos começar, né? É a parte mais delicada do estudo, podemos dizer, né? É a tal da magia negra. Lembra no início do vídeo onde eu falava: ou você aceita a magia negra, sacrifício de humano, ou você vai no Rio Ganges para se perdoar seus pecados. Mergulha lá e acabou. Suponha por um momento que Deus realmente tenha gerado um filho. Vamos supor. De acordo com a Bíblia hebraica, Deus abomina filhos usados em rituais de sacrifícios. Está lá em Devarim capítulo 18, verso 10. Não se achará entre ti quem passar seu filho ou filha pelo fogo, um adivinho de tempos auspiciosos, aquele que interpreta presságios, ou um feiticeiro. Aí veja também Levítico 18, 21, Jeremias 7, 31, 19, 32, Ezequiel 23, 37 ao 39. Deus sacrificaria o seu filho unigênito e assim violaria a sua própria lei? Aí o tema é: Deus participaria de um ritual de expiação vicária humana? De acordo com a Bíblia hebraica, a expiação humana vicária é estritamente proibida. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Tá vendo, gente? Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Ninguém vai interferir nos pecados dos outros. Porque diz aqui em Devarim capítulo 24, verso 16: os pais não morrerão por causa dos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual deverá morrer pelo seu próprio pecado. Vide também Êxodo 32, 31 ao 33 e Números 35 ao 33. Tá vendo? Então é proibido uma pessoa morrer em favor de outra. Cada um morrerá nos seus pecados. Então significando que o Yeshua morreu nos pecados dele, porque tinha pecado. Segundo a Reis capítulo 14, verso 6, e os filhos dos assassinos ele não executou, como está escrito no livro da Torá de Moisés, que o Senhor ordenou dizendo: os pais não morrerão por causa dos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual deverá morrer pelo próprio pecado. Tá vendo? Pelo próprio pecado. Veja também Jeremias 31, 29, 30 em Bíblias cristãs, tá? Ezequiel 18, 4 e 20, Salmo 49, 7 ao 6. Em outras palavras, o conceito de expiação vicária humana contraria a Torá e contradiz as palavras inspiradas da Bíblia hebraica. Deus violaria sua própria lei? Entendeu, gente? Não dá, cara, não dá. Entendeu? É aquela coisa: poxa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É incoerente, gente, não dá. Ele proíbe sacrifício humano, depois ele vai lá e aprova no Novo Testamento. Então percebemos aqui claramente que o Deus do Novo Testamento, do qual Jesus se referia, não é o mesmo Deus de Moisés. Entenderam? Não é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é o mesmo Deus de Jó. Não é o mesmo Deus dos salmistas, quando ele fala dos salmos. Todos os salmos lá do Tanar, não é o mesmo Deus. Deixou bem claro? Deus nos oferece um sacrifício pela humanidade. Aí nós vamos entrar no conceito do Novo Testamento, né? Onde está escrito lá que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto muito utilizado pelas testemunhas de Jeová também, né? A Bíblia hebraica descreve uma lista de vários tipos de ofertas e sacrifícios e contém inúmeros relatos de ofertas de sacrifícios que foram realizados. Sem exceção, todos os relatos sobre as ofertas de sacrifício contidos na Bíblia hebraica eram feitas em uma direção de seres humanos para Deus. Entenderam? Dos seres humanos para Deus. Não é de Deus para os seres humanos, é do ser humano para Deus. E não é de um ser humano para ser humano, né? Ou como eu disse, de Deus para os seres humanos. Eu vou oferecer uma pessoa em sacrifício para o perdão da humanidade. Então é Deus oferecendo um sacrifício para o ser humano, né? Não há um único caso descrito na Bíblia hebraica onde Deus oferece um sacrifício em favor da humanidade. Logo, as ofertas de sacrifício são uma rua de mão única da humanidade para Deus. Caiu a ficha, crente? Deus nunca ofereceria um sacrifício para a humanidade. Olha, gente, eu vou sacrificar esse ser humano e o sangue dele derramado no madeiro vai ser para perdoar o pecado de todos aqueles que aceitarem ele como Senhor e Salvador. Não! Para ele fazer isso, você tem que ter mais de algum exemplo lá no Tanar, no Torá mandando. Mas não tem. Os sacrifícios são do ser humano para Deus e nunca de Deus para os seres humanos. Conclusão: Jesus não poderia ter sido o Filho unigênito de Deus, cujo propósito era o de servir como sacrifício que redimiria a humanidade do pecado original. Aí temos as churumelas cristãs. Jesus era um profeta que era semelhante a Moisés, o profeta prometido por ele, e daqueles cujos milagres são similares aos profetas de Eliseu e Elias. A resposta judaica é o quê? Deixa eu até arrumar aqui a posição. Segundo a tradição judaica, a verdadeira profecia foi removida do mundo depois dos últimos profetas. Entenderam? Segundo a tradição judaica, a verdadeira profecia foi removida do mundo depois dos últimos profetas viverem no tempo da destruição do primeiro templo: Jeremias, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta situação foi predita pelo salmista Asaf, por exemplo. Salmo 74, verso 9. Não há sinais que nos indiquem esperança. Não há mais profetas e ninguém dentre nós pode prever por quanto tempo. Uma parte integrante da visão messiânica judaica é que a profecia retornará futuramente na era messiânica. Nós não estamos na era messiânica. Então o que existe hoje são falsos profetas fazendo milagres. Joel capítulo 3, verso 1. E acontecerá depois que colocarei o meu espírito sobre toda a carne, e nossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos e vossos jovens terão visões. Então, pegue essa palavra aqui, vamos pegar aqui o contexto, resumidamente, para você entender o seu Antigo Testamento, você que é cristão, né? Você tem que primeiramente conhecer a língua portuguesa. Em qual tempo está se referindo? Presente, passado, futuro. Não pegar um livro de Joel que nem cristão é e tentar adaptar a sua ideologia, a sua tese, né? Que muita gente faz, né? Infelizmente. Então diz assim, ó, e acontecerá, futuro, depois que colocarei. Não é continuar colocando, como acontece nos dias de hoje, né? Percebeu a diferença? Porque se estivesse escrito, olha, acontecerá depois daquele dia que continuarei enviando. Então, se fosse assim, então isso, obviamente, eu daria razão para os pentecostais reavivados dos Labachurian da La Playa, Pepsi, Cola, Canabachu,
Aí eu poderia ter toda certeza. Mas diz que colocarei. Aconteceu, acabou. O meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, velhos sonharão, sonhos, vossos jovens terão visões. Malaquias capítulo 3, verso 23. E nas Bíblias Cristãs, capítulo 4, verso 5. Já está mal intencionado aqui, porque era para ser aqui, ó. Eles não sabem traduzir pelo literal. Então tem que verificar, ó, capítulo 4, verso 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes da vinda do grande e glorioso dia do Senhor. Cadê o profeta Elias, gente? Ah, tem um tal de profeta Dias aí que fala que é o Elias, né? Ai, mas ele já confessou no áudio aí que ele foi casado com outro homem, né? Ele mora no Rio de Janeiro, né? Tá, é a mesma coisa que você vê lá uma lata de querosene encostada por 20 anos, você tira a tampa e o negócio continua cheirando querosene. Então não existe esse negócio de ex-gay não, viu, gente? O próprio Messias será dotado de um dom de profecia. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui? A Torá para os profetas, a prova de fogo da Torá para os profetas. A Bíblia hebraica fornece uma prova de fogo projetada ostensivamente para identificar falsos profetas. Um teste que é válido mesmo depois de sua morte. O horizonte profético, embora não ilimitado, não é limitado pela própria vida do profeta. Temos aqui um texto de Devarim, capítulo 13, verso do 1 ao 5, que diz o seguinte: se levantar no meio de ti um profeta ou sonhador de sonhos, e te der um sinal ou maravilha, e o sinal ou maravilha que disse ocorrer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor teu Deus te prova para saber se amam ao Senhor vosso Deus com todo o coração e com toda a tua alma. Quer dizer o quê? Você está interessado em quê? No eterno ou nos profetas? E ainda mais ele diz que ele dá dons de fazer milagres para esses enganadores. Ele concede poder às pessoas a fazer sinais, viu, gente? Então não vai atrás da pessoa por causa de sinal de maravilha não, viu? Porque falso também faz também. Vamos ver aqui. Seguirás o Senhor teu Deus, e a ele temereis, e os seus mandamentos mantereis. E a sua voz ouvireis, e a ele servireis. E a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou falsidades sob o Senhor seu Deus, que te livrou da terra do Egito e te resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andardes nele. Assim removerás o mal do vosso meio. Devarim capítulo 18, verso 22. Se um profeta falar em nome do Senhor, e essa coisa não acontecer, ou não ocorrer assim, esta é uma coisa que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas medo dele. É o tal do Romilson Ferreira, né? Profetizou 3, 4 vezes o arrebatamento e não aconteceu nada, gente. Impressionante. Essas passagens contêm os seguintes critérios para a identificação do falso profeta: aquele que alegar ter sido enviado por Deus para defender a idolatria, aquele que proclama a revogação permanente de qualquer preceito da Torá, aquele cuja previsão usada como credenciais para sua chamada divina não se cumpre. Então o profeta que defende Yeshua é falso profeta, porque ele te levou à idolatria, né? De acordo com a Torá, a falsa profecia é passível de pena capital, uma penalidade que deve ser administrada por um tribunal humano. Olha só, hein? Devarim capítulo 18, verso 20. Porém, o profeta que presunçosamente falar em alguma palavra em meu nome,
que eu não lhe tenha ordenado falar ou que falar em nome de outros deuses, em nome do Xuxua, esse profeta morrerá. Os verdadeiros profetas de Israel repreendiam as pessoas por não fazerem a vontade de Deus e para retornarem à sua lei, Torá. Eles sempre agiam de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a Torá e sua imutabilidade, nunca sobre sua própria autoridade. Jesus, por outro lado, embora tenha repreendido o povo como faziam os verdadeiros profetas, justificou suas ações em sua própria autoridade. Portanto, não seguiu o caminho dos verdadeiros profetas de Israel. Tá vendo, gente? Olha só. O Novo Testamento, o Brit Hadashah, contém numerosos relatos de que os apologistas cristãos apontam como sino declarações proféticas de Jesus. Eles também afirmam que algumas dessas declarações se cumpriram, embora a validade dessas declarações seja questionável. No entanto, muitas afirmações atribuídas a Jesus, que foram claramente destinadas a serem proféticas, não foram cumpridas totalmente. Um exemplo disso é quando ele disse aos seus discípulos sobre o seu retorno iminente, a sua segunda vinda, gente. Olha o que ele diz lá, Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que venha ver o Filho do Homem e o seu reino. Quer dizer o quê? Naquela geração, né? Vamos pegar aqui uma imagem. Pense o seguinte. Pense Jesus e os seus discípulos. Então Jesus promete aos seus discípulos: olha, gente, essa geração vai ver o Filho do Homem vindo com o seu reino e sua glória. Quer dizer, Jesus promete para eles que eles iriam testemunhas oculares da sua segunda vinda. Mas o que aconteceu é que as pessoas morreram e Jesus não voltou naquela geração. É mentiroso. Não acha isso estranho? Esta profecia não foi cumprida. A geração que Jesus dirigiu a profecia morreu há cerca de 19 séculos. É igual uma imagem que eu vou mostrar para vocês agora. É praticamente isso. Vamos supor que Jesus promete para toda essa geração: olha, gente, vocês não vão morrer, tá? Vocês vão ser testemunhas oculares da minha volta. Vou voltar sobre as nuvens do céu e o reino de Deus estará estabelecido aqui na terra. O que acontece? Todos eles morrem e Jesus quer voltar e não volta. Não prometeu o que cumpriu. Eu posso chamar um cara desse do quê? De mentiroso? E depois ele fala que o diabo é o pai da mentira, né? Marcos capítulo 1, 14 ao 15. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho para o reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta profecia não foi cumprida. 19 séculos se passaram e o reino de Deus ainda não chegou. Aqui 19 séculos, estamos hoje no século 21, né? Então, atualizando, passaram-se 21 séculos e nada do reino de Deus não chegar. Jesus, dirigindo-se aos escribas e fariseus, supostamente profetizou sua morte e ressurreição. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 12, verso 38 ao 40. Então alguns dos escribas e dos fariseus respondeu, dizendo: Master, queremos ver um sinal de ti. Mas ele respondeu e disse-lhe: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal ser dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia,
assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A profecia do sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites, não foi cumprida. Jesus esteve no seio da terra por 36 horas, ou menos. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus morreu sexta-feira à tarde e ressurgiu no domingo, antes do amanhecer. Quando as mulheres chegaram ao seu túmulo, ele já tinha sumido. Está lá em Lucas 23, 54 e 24, 3. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus ficou no túmulo da tarde da sexta-feira até o sábado à noite. Ao cair da noite, um total de cerca de 26 horas. Mateus 28, verso 1. Ué, não é 3 dias e 3 noites? Porque ele ficou horas e horas e horas e horas e horas, né? A profecia não foi cumprida inteiramente. Jesus dirigiu suas palavras aos que duvidaram dele, os escribas e fariseus. Porque ele não apareceu a eles depois de sua alegada ressurreição? Segundo os relatos do Novo Testamento, as testemunhas eram seus próprios seguidores, em cujos relatos sobre a ressurreição era esperado confiar. E os seus seguidores, os discípulos, morreram e nem para eles mesmos voltaram, né? De acordo com a prova de fogo da Torá, até mesmo uma única falsa profecia é o suficiente para identificar algum indivíduo como falso profeta, o que o torna passível de pena capital. E chegamos aqui ao final de mais um capítulo. No próximo capítulo vamos dar continuidade ao assunto milagres e o seu propósito. Se você quer continuar assistindo esse estudo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com os irmãozinhos da igreja para eles também saber essas coisas, né? E aí você será notificado quando o vídeo estiver pronto. Um grande abraço do emissário Cristiano. Até a próxima. Fui!